Olá pessoal, a graça e a paz, espero que vocês estejam bem. Hoje eu trouxe um tema muito interessante para falar sobre vocês e hoje eu também trouxe um convidado especial, meu amigo, o nome dele é Gabriel Rezende, né, mas eu chamo ele de Rezende. Então dá um oi aí pra gente, Gabriel. Oi gente, tudo bem? Graça e paz, espero que todos estejam bem, Deus abençoe. Amém, glória a Deus. E para iniciar esse tema, né, que a gente vai falar um pouquinho sobre maturidade espiritual, ou a falta dela, né? Eu queria começar lendo o versículo que está lá em Romanos, no capítulo 11, versículo 19. A Bíblia diz assim: Tu então dirás, os ramos foram quebrados para que eu pudesse ser enxertado. A gente sabe que diversas partes da Bíblia, a Bíblia fala que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, e aqui a Bíblia está falando sobre isso, que nós somos os ramos, mas para a gente estar na videira, para nós estarmos enxertados nessa videira, muitas vezes Jesus vai querer que a gente se quebre, Ele vai querer nos quebrar, ou seja, muitas vezes Ele vai querer que a gente nos desligue no nosso velho homem, muitas vezes Deus Ele vai querer que a gente nos desligue da nossa velha criatura, para a gente poder se conectar, para a gente poder se ligar com Deus, a gente precisa se desligar do mundo, né? E aí que entra a maturidade espiritual. Aí que entra a maturidade espiritual de você saber que você precisa abandonar o velho homem. Você saber que isso vai ser necessário se você quiser ser enxertado, né? Porque a Bíblia, como a gente sabe, né? Quem é que conhece de agricultura aí deve saber que uma árvore, para poder crescer, ficar mais bonita, ela precisa ser podada. Ela precisa ser cortada assim para ela poder crescer. E muitas vezes Deus Ele quer fazer isso com a gente. Muitas vezes Ele quer nos quebrar. Muitas vezes Ele quer fazer nós descermos a casa do oleiro, como a Bíblia fala lá em Jeremias. Muitas vezes Ele vai querer quebrar o vaso para poder fazer outro. Então esse é um tema muito importante para nós, sobre a maturidade espiritual, sobre nós sabemos que esses processos de Deus nos quebrar, nos refazer, vão ser muito importantes na nossa vida. Então, igreja, eu peço que vocês fiquem até o final, que vocês vão gostar do vídeo. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir. Amém? Olá pessoal, tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado desse tema, porque é um tema muito importante pra gente, né? Sobre essa maturidade espiritual que muitas vezes nós precisamos ter. Então primeiro eu queria chamar o Rezende, meu amigo, para poder estar falando um pouquinho sobre esse tema, o que ele entende sobre esse tema. Amém? Então, para iniciar aqui com esse tema, eu vou ler 1 Coríntios 13, do versículo 11 ao 13, que diz bem assim: Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Essa passagem, eu quero destacar uma coisa do versículo 11, que fala bem assim: Logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Hoje em dia a gente acaba vendo o contrário. As pessoas amadurecem em carne, mas deixam de amadurecer em espírito. O relacionamento delas com Deus não está como devia estar. Também entra um outro assunto que é sobre o amadurecimento espiritual. Ele não depende de idade, como Timóteo, que ele era considerado filho de Paulo. Então a gente entende que Timóteo, para ser considerado filho de Paulo, ele era um jovem ou um adolescente. Então, hoje em dia nós vemos adultos com maturidade de criança, mas crianças com maturidade de adulto. Então, é muito sobre isso. Pessoas com imaturidade, elas acabam não conhecendo Jesus por completo. Elas veem em espelho por espelho em enigma, como o texto já diz ali no versículo 12, e deixamos de conhecer Jesus por completo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, hein, Gabriel? É verdade, né? Muitas vezes essa nossa falta de maturidade nos atrapalha muito, né? Porque assim, nós vamos nascer imaturos, mas a gente pode optar, a gente pode escolher se a gente vai amadurecer,
né, pelo meio do Espírito Santo, que ele pode nos fazer amadurecer. Queria ler um versículo também que fala sobre isso, lá em Hebreus capítulo 5, versículo 13. A Bíblia fala assim: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê, mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade. Ou seja, a gente vê aqui sobre isso, exatamente falando sobre a maturidade, que muitas pessoas estão usando só o alimento líquido, só aquele leite espiritual, né? Um exemplo claro que a gente vê sobre isso é Saul. Saul, ele não quis tomar uma posição. A gente sabe que a Bíblia fala que Saul, ele estava sofrendo com um terror noturno, que ele estava sendo atormentado por espíritos, por demônios. Mas Saul, ele não tomava jeito, ele não tomava decisão, ele não tomava uma posição. O que ele fazia? Ele ia lá, chamava Davi para poder tocar a harpa, expulsar os espíritos. Mas Saul, ele não tomava posição. Saul, ele não queria falar, ele não queria ter um concerto com Deus verdadeiramente. Ou seja, Saul, ele só queria ficar naquela parte rasa, só querer ficar no leite, muitas vezes espiritual. E é sobre isso, né, que muitas vezes a gente está sendo imaturo espiritual, porque a nossa, como a própria Bíblia diz, que a nossa desobediência vai levar à imaturidade. Mas se a gente obedecer a Deus, nós vamos ter a maturidade, né? Outro exemplo que eu queria dar, que fala lá em Ezequiel, que a gente sabe que tem uma parte na Bíblia que fala sobre uma pessoa que estava lá e a Bíblia fala assim: havia as águas que vinham nos cotovelos, havia as águas que vinham nos tornozelos, havia água que vinha na cintura e havia água que só poderia ser atravessado a nado. Então o que isso quer dizer pra gente? Aqui a Bíblia fala sobre diversos níveis espirituais, sobre águas que muitas vezes nós só poderemos atravessar a nado. Ou seja, isso fala muito sobre maturidade espiritual. E não podemos simplesmente só ficar na superfície, né? Muitas vezes só ali no raso. Tanto que a Bíblia fala que vai ter água que a gente só vai poder atravessar a nado. Ou seja, muitas vezes vai ser a gente precisa mergulhar. Nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Precisamos mergulhar nas coisas de Deus, né? E é sobre isso, né? Eu queria, Gabriel Rezende, você falar um pouquinho sobre isso. Que muitas vezes nós estamos sendo imaturos, que não estamos mergulhando, né, por completo na palavra de Deus. Pois é, Gabriel. Quando eu estava estudando essa palavra, eu quero que você imagine também uma pessoa que ela vai numa praia e tá muito calor. Por isso, se ela ficar com água até o tornozelo, ela vai se queimar, porque ela está exposta ao sol. Mas quando ela mergulha, é muito mais difícil dela se queimar, não é verdade? Então, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus. Essa água que está falando, que o Gabriel acabou de falar, é sobre aprofundamento na palavra de Deus, na intimidade com Deus. Quando nós não mergulhamos em Deus, em conhecer quem é Jesus, em viver com Cristo, nós ficamos expostos ao sol, expostos ao mal, ficamos expostos às armadilhas do diabo. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre isso, como é que nós amadurecemos segundo os mandamentos de Deus, como que a nossa desobediência pode nos afetar. É verdade, né? É muito interessante essa comparação que você fez, que muitas vezes a gente está como Saul, que ficou só lá naquele raso. Muitas vezes a gente não está mergulhando, muitas vezes a gente não está mergulhando na palavra de Deus, né? Porque é sobre isso, a maturidade espiritual. Nós vamos ser imaturos, vamos nascer imaturos, mas nós precisamos pedir a Deus essa maturidade espiritual, mergulhar nas coisas de Deus, mergulhar na palavra de Deus, né? A gente sabe sobre inúmeros exemplos que a Bíblia fala sobre pessoas que foram imaturos, né? A gente conhece o exemplo sobre o caso de Nadab e Abiú, que eles colocaram fogo estranho, ou seja, eles não foram maduros o suficiente e eles pagaram alto preço. A Bíblia fala que eles foram fulminados. E, igreja, é sobre isso que eu quis falar hoje, que eu e meu amigo nós queremos falar hoje para vocês, que a maturidade espiritual leva coisas boas, mas se a gente for imaturo, a desobediência vai levar à imaturidade espiritual. Então que a gente possa pedir a Deus, na igreja, cada dia mais: Senhor, me traz essa maturidade espiritual, que a gente venha cada dia mais, como o Rezende falou, mergulhar mais nessas águas do Espírito Santo. Amém? Então, para poder fechar, eu queria que o Rezende fizesse a última colocação dele. Amém? Então, eu queria finalizar com uma pergunta. Será que nós temos sido maduros o suficiente, mergulhado na palavra de Deus o suficiente? Então, eu peço que Deus abençoe vocês e que vocês possam refletir um pouco sobre isso. Amém, glória a Deus.
Tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de vocês curtirem, compartilharem para todo mundo que vocês puderem. Até a próxima. Tchau.